paz do Senhor, crianças. Tudo bom? Hoje nós estamos na nossa última lição da EBD. Nesse momento nós iremos orar para iniciar nossa EBD. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Papai amado, por mais esta lição, Deus. Te agradecemos por este trimestre maravilhoso, que aqui podemos ouvir a Tua palavra e que a Tua palavra venha ficar nos nossos corações. Que o Senhor venha abençoar cada uma dessas crianças que estão nos assistindo, que estão ouvindo, Papai, a Tua palavra. Assim fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós teremos um assunto muito especial para falar com vocês. Como já sabemos que a nossa lição é a última, nós trouxemos algo bastante especial como os recursos para vocês, tá? E o tema da nossa lição é o amigo corajoso. O amigo corajoso. Na história de hoje nós iremos descobrir quem foi este amigo corajoso. E o versículo, sabe o que ele diz? Vou trazer também algo bastante especial para vocês agora na hora do versículo. Olha só o nosso versículo. Versículo do dia. Vamos lá ler. Ele me livrou de todos os meus medos. Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34, versículo 4. Salmos 34, versículo 4. Ele me livrou de todos os meus medos. Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34 e 4. Esse foi o nosso versículo do dia. E aí, você lembrou? Ele me livrou de todos os meus medos. Olha, criança, aqui nós temos uma criança bastante assustada. Ela está com medo. Mas será do que ela tem medo? Talvez ela tenha medo de um leão, de uma cobra, de um animal feroz, né? Então, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos livra de todos os nossos medos. Nosso Senhor, Ele nos dá coragem para a gente vencer todo o medo, né? E agora nós iremos ouvir uma música para a gente começar a nossa história, tá bom? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Por isso que devemos orar e ler a Bíblia. O Senhor atende as nossas orações. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer.
Glória a Deus. Então, se você quer crescer, você deve ler a Bíblia e fazer oração. E na história de hoje... Hora da história. Na história de hoje, nós iremos falar sobre Daniel. Daniel era um homem que gostava muito de orar. Olha nosso Daniel. Daniel, ele gostava muito de orar e falar com o Papai do céu. No versículo do dia, a gente ouviu que Deus nos livra de todos os nossos medos. Então, na história de hoje, veremos do que Daniel estava com medo, mas o Senhor o livrou e o guardou e não deixou que nada de mal acontecesse com ele. Quando Daniel ainda era jovem, ele foi tirado de seus pais e foi levado, sabe para onde? Para a Babilônia. Lá, Daniel trabalhava junto com os seus amigos. Mas Deus deu tanta sabedoria para Daniel, que Daniel foi um dos governantes também, um dos grandes sábios da Babilônia, porque Deus abençoava Daniel. Glória a Deus. Então, criança, Daniel, ele obedecia ao Senhor. A Bíblia nos conta que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Sabe onde é que você vai ouvir esta palavra? Na palavra de Deus, lá em Daniel capítulo 6, vai contar toda a história. Amém? Então, Daniel estava lá no palácio cuidando de tudo. Todos os dias, Daniel, ele ficava, sabe aonde? Na janela do seu quarto. Na janela do seu quarto, que ficava de frente para Jerusalém. Então, Daniel, ele fazia o quê? Ele orava. Botava o seu bichinho ali perto da janela, né? E orava ao Papai do céu. Então, um dia, Daniel se tornou tão famoso lá que as outras pessoas começaram a ter ciúme dele. Vocês sabiam disso? Ficaram com muita inveja dele. E então eles procuravam fazer de tudo para tirar a vida de Daniel. Então eles começaram a procurar e ver o que Daniel fazia que o rei tanto se agradava. E Daniel era amigo do rei. O rei Dário, ele era muito amigo de Daniel. Vendo? Por quê? Porque o Daniel era muito honesto. Ele fazia tudo corretamente, respeitava todos. E então, criança, Daniel respeitava todos e o rei se agradava muito disso. E o rei estava pensando em colocar Daniel ainda num posto muito maior para governar todos os outros que estavam lá, dos outros sábios. Então, aqueles outros que estavam do lado de Daniel, eles tramaram contra ele para poder destruir a vida de Daniel. E então, criança, eles descobriram que Daniel orava 3 vezes ao dia ao Deus de Israel, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E então, eles fizeram um decreto e fizeram com que o rei assinasse. Vamos fazer isso durante 30 dias. Ninguém poderá orar para nenhum outro Deus que não seja pelo nosso rei. Né? Então, o que eles fizeram? Fizeram isso, levaram para o rei. Mas o rei nem imaginava que iria ter danos para Daniel. Então, o rei assinou e selou aquele documento. Então, quando Daniel foi orar, vocês lembram onde é que ele orava? Lá no seu quarto, lá na sua janelinha, olha, na sua janela do seu quarto, Daniel, ele orava. Muito bem. E então, eles viram Daniel orando. E aí, por causa daquele decreto, pegaram Daniel e disseram: olha, Daniel, você vai estar preso. Você vai ser jogado, sabe aonde? Na cova dos leões. Você vai ser jogado na cova dos leões, porque não pode orar para nenhum outro Deus que não seja pelo nosso rei. Então, levaram Daniel. O rei tentou fazer de tudo para livrar a vida de Daniel, mas ele não conseguiu. Mas então, criança, pegaram Daniel
E fizeram, sabe o quê? O lançaram na cova dos leões. Mas o rei disse: tomara que o seu Deus te livre, Daniel. E então Daniel passou uma noite inteira dentro da cova dos leões. Mas, crianças, o rei passou a noite em claro. Ele não conseguia dormir. Então ele ficou pensando: ai, meu amigo está na cova dos leões. Uma hora dessa ele já está todo devorado com aqueles leões famintos. Então ele ficou muito preocupado. Mas Daniel, ele já tinha orado ao Senhor e pedindo que Deus o livrasse de todo medo, livrasse de todo mal. Então, sabe o que foi que Deus mandou? No outro dia, pela manhã, o rei foi correndo para ver Daniel. Quando o rei chegou lá, o rei disse: Daniel, meu amigo, você ainda está aí dentro? E ele disse: sim, estou. Então jogaram uma corda, para tirar Daniel da cova dos leões. E então o rei perguntou: como foi que você conseguiu se livrar dos leões famintos? Sabe o que foi que Daniel disse? Daniel disse: Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Ah, viu como nosso Deus é poderoso? Então, aqueles leões não puderam devorar, porque Deus mandou o anjo que fechou a boca dos leões. E o leão não devorou Daniel. Olha como é importante a gente orar. Quando a gente ora, o nosso Senhor, Ele ouve. Então Deus atende as nossas orações. E Deus atende a oração de todas as crianças que oram e que acreditam que Deus vai livrar e vai guardar. Então, no potinho da oração, nesta semana nós iremos orar pelo nosso Brasil e também iremos orar pelas pessoas. Então, criança, pelos doentes e pelo nosso país, pelo nosso Brasil, nós iremos estar orando esta semana, amém? E para encerrar nossa aula, vamos recapitular o nosso versículo do dia, que diz: Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34, versículo 4. Então, agora que a gente já decorou o nosso versículo bíblico, a gente já aprendeu que a gente não precisa ter medo e sempre ter coragem. Então, a gente vai orar para finalizar a nossa EBD. Estou muito feliz por você ter assistido até o final da nossa EBD. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para sempre receber as notificações. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esta EBD. Obrigado por cada criança que aqui, Senhor Jesus, assistiu e os que ainda irão assistir. Que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos e assim fica conosco. Em nome de Jesus, amém.